Muito bom dia. Nós queremos nesse dia especial, um dia de lembrarmos o maior ato de amor já realizado na história, um dia onde nós temos o privilégio de ouvirmos da palavra do nosso Deus, desse Deus maravilhoso, que é Pai, um Pai que por amor entrega o seu próprio Filho como sacrifício para que pudesse haver expiação de pecados, para que pudesse haver perdão de pecados. É na presença desse Pai que entregou seu Filho e a quem enviou o Espírito Santo, que nós queremos dar início a esse momento, que seja um dia especial na minha e na tua vida, um dia de nós relembrarmos e louvarmos ao nosso Deus por esse ato maravilhoso do seu grande amor. Assim como você está, quero convidar a um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós nesse momento colocamos nossa vida na tua presença, Senhor, e queremos te louvar e agradecer nesta manhã. Em primeiro lugar, por o Senhor ser tão bom conosco, por o Senhor ter se voltado para nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa culpa, Senhor, sendo que merecíamos a condenação. Mas o Senhor foi misericordioso conosco. E por isso nós estamos nesse momento aqui, reconhecendo, Senhor Deus, a tua grandeza, a tua majestade, e ao Senhor nós queremos adorar e louvar nesse dia. E também ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, essa tua palavra maravilhosa, que em Jesus encarnou e que no retorno do Senhor aos céus, o Senhor envia o seu Espírito Santo para que pudéssemos entender a tua palavra e assim ter a tua orientação e a tua direção para a nossa vida. Abençoe esse dia, Senhor Deus, que não seja um dia em vão, que não seja um dia no vazio, que não seja um dia apenas também de relembrar a história, mas que seja um dia, sim, de o Senhor estar em nossa vida, em nosso coração, de fazer toda a diferença em nossa existência. Nós nos entregamos, Senhor Deus, diante de Ti e pedimos que Tu fale a nossa vida e fale ao nosso coração nesse dia. Por isso oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Antes de nós lermos a palavra nessa manhã, eu quero convidar a cantarmos um hino um pouco antigo, mas muito profundo na palavra, um hino que resume em 4 estrofes o que foi a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. O nome desse hino é Nossos Corações Pertencem, e ele se encontra no hinário Vamos Todos Cantar, o hino número 216. Nossos corações pertencem ao varão de Gólgota, que por ter sofrido a morte, vida e salvação nos dá, que o mistério do juízo ao seu povo revelou. Em angústias e tormentos, vida e paz nos conquistou. Em silêncio nos curvamos ante a tua cruz, Senhor, e humildes adoramos o poder de teu amor. Adoramos o milagre, eis que o Filho se humilhou, obediente até a morte, nosso fardo carregou. Haja noites tenebrosas, luz provém de Gólgota, luz que rompe pelas trevas, que o inferno vencerá. Cristo Salvador expulsa de seu reino angústia e dor, emudece a própria morte, prevalece o seu amor. Silenciam os poderes ante a cruz de Gólgota, o teu povo agraciado canta amém, aleluia. Graças pelas tuas dores, graças pelo teu morrer, tu nos deste vida nova, adoramos teu poder. Como eu mencionei, um hino um pouco mais antigo, mas que permanece e que continua com a sua verdade na centralidade do Evangelho. Eu quero convidar
lermos do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, os versículos 33 a 39. Marcos 15, 33 até 39. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani? Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Penso que é um texto conhecido e muito importante, assim como esse hino que nós cantamos, porque se nós olhamos alguns textos anteriores a este, especialmente nessa semana final, onde o Senhor Jesus está por concretizar a sua obra aqui no mundo, nós vemos que à medida que Jesus, consciente daquilo que estava por acontecer, pleno por realizar a vontade do Pai, à medida que ele avança e vai tendo cada vez mais claro qual era o propósito de Deus para a sua vida, é interessante olhar que as pessoas ao redor dele, sejam as bem-intencionadas ou as mal-intencionadas, nós vemos que elas eram tomadas por distrações. E o que são distrações? Uma distração na nossa vida é tudo aquilo que tira a nossa vida do foco de um propósito maior. Nós vivemos nesse mundo com um propósito. Jesus veio esse mundo com um propósito maior. E ele sabia que o seu momento estava por chegar. Ele havia advertido os seus discípulos. Ele havia preparado os seus para aquele momento. Obviamente, muitos estavam preocupados com outras coisas. Por exemplo, se lemos sobre os fariseus, vemos que à medida que a fama de Jesus percorreu toda a terra e agora chega em Jerusalém, a inveja, o ciúme, fez com que eles ficassem plenamente cegos. E uma vez não conseguindo mais enxergar qual era o propósito de Deus, não restou outra coisa a não ser procurar alguma situação para incriminar Jesus, com o propósito real de matá-lo. Por isso que, enquanto aquilo que era de mais importante estava acontecendo na história, nós vemos, por exemplo, pessoas preocupadas com qual era a posição de Jesus sobre os impostos. Nós vemos, por exemplo, os saduceus, que não criam naquilo que é extraordinário, naquilo que os olhos não podem enxergar. A seita dos saduceus vem e tenta fazer pegadinhas com Jesus também. Vem e quase que conta uma piada para Jesus. Olha, Jesus, Moisés nos disse que se alguém casar e o seu cônjuge falecer, a pessoa seguinte da sua família é responsável por casar novamente com aquela pessoa que ficou. E se eles tiverem um filho, o filho é considerado da pessoa que veio a falecer. E eles contam toda uma história e perguntam: como é que vai ser no céu, Jesus? Afinal, uma pessoa casou 7 vezes, os seus cônjuges faleceram, e aí, lá nos céus, desse céu que você fala, de quem que essa pessoa vai ser o cônjuge? E Jesus percebia todas essas intenções que eram, na verdade, fruto de distração. Fruto de quando o olhar saiu daquilo que era o principal. E no caso destes homens, por estarem completamente cegos diante daquilo que era a vontade de Deus. Eu pergunto para você e para mim, em primeiro lugar nesse texto, nós sabemos qual é o propósito da nossa vida? Você sabe por que você está neste mundo? Você apenas vive e vai seguir aquilo que é a rotina descrita já pelos sábios, Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. É só isso. Ou você tem algo maior, ao qual a tua vida pertence, a quem você pertence. E se nós olhamos também para os dias de hoje, mesmo entre nós, e mesmo entre os cristãos,
muitas distrações podem acontecer a respeito de quem é o próprio Jesus. E por isso, nesse dia, na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, eu penso que é um dos melhores momentos onde todas as pessoas estão olhando para o mesmo lugar, onde as pessoas estão olhando para esse acontecimento histórico, onde Jesus se entrega, onde Jesus morre na cruz. Mas que morte foi essa? Que entrega foi essa? Muitos se admiram desse dia e relembram esse dia quase que como uma espécie assim, motivados por uma comoção. Olham para o sofrimento de Jesus, olham pelo fato dele ter sido espancado, dele ter sido escarnecido, dele ter sido cuspido, zombado, maltratado pelo caminho até a cruz e pela crueldade e brutalidade com a qual ele morreu. Sim, isso é muito grave, isso é comovente mesmo, afinal, nenhum ser humano gostaria de passar dor, e a dor que Jesus passou certamente foi terrível. Afinal, a cruz era um instrumento assim, de humilhação da mais profunda. Né? A cruz era esse instrumento onde uma pessoa era considerada mais do que desprezível. Né? Os piores castigos faziam com que as pessoas fossem desprezadas. A cruz era uma forma de falar para o mundo que essa pessoa está além do desprezível. Ela é mais do que desprezada. E ali Jesus estava. E nessa posição Jesus esteve. Mas esteve assim como outras pessoas estiveram também. Ou seja, não é esse fato. Não é a brutalidade, não é a intensidade da dor onde nós temos a ênfase dos textos bíblicos. O que nós vemos na palavra, se lemos ela como um todo, vemos que Deus também, sim, tem um propósito maior. Nós vemos na Bíblia que Deus se apresenta a nós como um Deus que é santo. Que, como Isaías testemunha, é mais do que santo. Ele é santo, santo, santo. Ou seja, em Deus e perto do Senhor não há pecado algum. E o pecado, na Bíblia, não são apenas alguns atos de algumas falhas morais. Pecado é separação total diante de Deus. É morte diante de Deus. É morte eterna diante de Deus. É perdição eterna diante de Deus. É sofrimento, é castigo eterno. É para isso, é esse que é o fruto e a consequência do pecado. E esse pecado não se resolve com apenas alguém sendo torturado e colocado numa cruz, de maneira que agora as pessoas fiquem comovidas com isso. Não. Algo muito maior precisa acontecer. E é algo muito maior que está acontecendo aqui. Quando Jesus é crucificado, é importante lembrarmos que, assim como Paulo testemunha mais tarde, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça dele. Em outras palavras, o momento onde Jesus é colocado na cruz é o momento onde a ira de Deus por causa do pecado é colocada totalmente sobre o seu filho. Na cruz acontece uma obra, mas não uma obra de impressionismo, mas uma obra de expiação. Ou seja, Jesus se torna pecado por nós, de maneira que todo o pecado da humanidade agora é encravado na cruz, na pessoa de Jesus. Toda a ira de Deus, como consequência do pecado, do afastamento do Senhor, toda essa ira agora é concentrada e colocada sobre o seu filho. Por isso que o sacrifício de Jesus na cruz é como se Deus esmiuçasse o seu próprio filho. Como se Deus esmagasse o seu próprio filho. Não por causa da sua vontade, mas com os nossos pecados. O peso do meu e do teu pecado, do pecado da humanidade, esmiuça, esfarela, estraçalha o Filho de Deus. E talvez isso, falando dessa forma, não traga não impressione, mas eu gosto desse momento de lembrar de uma história que geralmente causa comoção na Bíblia, que aconteceu lá no início, quando Deus começa a constituir o seu povo, o povo de Israel. Deus chama um homem, Abraão, a quem ele promete uma inúmera e uma enorme descendência, uma incontável descendência. E o que nós vemos em Abraão?
depois de muitos anos, de um jeito impossível, finalmente nasce o filho da promessa, Isaque. Abraão e Sara, já na mais avançada idade, recebem de Deus Isaque como filho da promessa, em quem toda a promessa de Deus agora seria cumprida. Pois bem, lembram daquele dia onde Deus aparece a Abraão e o coloca à prova? Abraão é chamado por Deus e Deus apenas dá uma ordem: pegue o teu filho e leve para o monte Moriá. E lá eu quero que você sacrifique o teu filho por mim. Abraão, obediente, vai. E esse relato muitas vezes causa impressão, causa reflexão em nós. Pois é, e se fosse eu? E se essa ordem viesse a mim, será que eu entregaria o meu filho? E nós sabemos lá que no relato Deus concede a Abraão uma substituição para o seu filho. O seu filho não é sacrificado, Deus vê que Abraão obedece, e na hora do sacrificar Isaque, Deus manda com que Abraão pare aquele momento e Deus provê uma ovelha, um animal, para que pudesse ali ser sacrificado. E o que acontece nesse relato? Abraão e Isaque depois vão embora, felizes da vida. E Abraão ali, provado e aprovado, se torna o chamado pai da fé. Por esse e por outros momentos também. Mas nesse momento, em Abraão, nós já temos quase que uma espécie de um prenúncio daquilo que o próprio Deus faria. Deus sacrificou o seu filho. Deus não poupou o seu filho. Deus entregou o seu filho. Ele mesmo sacrificou o seu filho. Colocou sobre ele todo o nosso pecado e tudo aquilo que nos afastava dele. Para quê? Para que nós pudéssemos ser feitos justiça dele. Por isso que nesse momento, agora quando nós lemos nesse texto, o que importa quando Jesus está sendo crucificado não são as pessoas que estão ali à volta, apavoradas, em dúvida, com raiva ou comovidas com o sacrifício de Jesus. Mas o que importa na cruz é Jesus e aquilo que ele fala. É o próprio Jesus, é o próprio Filho de Deus que ele está. E agora quando Jesus diz Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer, na tradução do próprio Marcos, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citando o próprio Salmo 22 aqui. E na sequência, depois de tentarem dar vinagre a Jesus dá um forte grito e expira. Ou seja, nesse ato de abandono, de entrega, de esmiuçar o próprio Filho, é ali, na atitude que Jesus agora se esvazia de si mesmo e assume na morte de cruz sobre si a ira do Pai. Nesse momento acontece a possibilidade da substituição do nosso pecado pela graça e pelo presente de Jesus. Qual é a nossa resposta diante desse sacrifício? Outra resposta não deveria ser a não ser nos rendermos completamente em gratidão e adoração, reconhecendo que sim, esta ira de Deus deveria estar sobre nós porque é por causa do nosso pecado que ela existe. Mas Jesus toma sobre ele. Deveríamos nos render. A pergunta é o que nós fazemos. O que você vai fazer nesse dia? Vai apenas assistir filmes, teatros que remetem e que enfatizam a dor e a comoção e no dia seguinte a vida continua a mesma coisa? Ou vai perceber o grande amor de Deus revelado por você, o grande presente que Deus dá para você? O Senhor fez tudo isso para que nós pudéssemos experimentar o que é graça. E a vida cristã é uma vida de graça. Mas por ser de graça não significa que não foi pago o preço? Muito pelo contrário. O preço que ali foi pago foi altíssimo. Foi o preço do próprio Filho de Deus. A dívida impagável do pecado agora estava quitada. Por isso eu quero convidar você nesse dia a não fazer outra coisa, a não ser em todos os momentos saber que o Senhor fez isso por você. Quero convidar você a se render diante desse Deus e adorar com toda a intensidade do teu coração. A louvar esse Deus, a olhar
para as oportunidades de vida que Ele nos dá, para que nosso viver nesse mundo não seja um viver vazio, vão e que passa, como a vida passa, mas para que a nossa vida faça sentido e que o sacrifício de Deus não tenha acontecido de uma forma vã e vazia. Deus te amou tanto que deu seu único Filho, para que se você crer nele, você tenha a vida eterna. E uma vida eterna com Deus é a única coisa que faz sentido, é a única coisa que deveria ser o propósito da nossa vida. Não deveríamos estar nesse mundo distraídos com outras coisas. E ao olhar para a palavra, não deveríamos nos distrair com o nosso próprio coração enganoso, que às vezes quer procurar coisas para conformar e para confortar aquilo que está lá dentro, que muitas vezes é pecado. Não. Deveríamos, assim como o próprio Jesus diz, ou fez, como nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, num chamado hino cristológico, o próprio Jesus se esvazia de si mesmo e faz a vontade do Pai, e realiza a vontade do Pai, mesmo que isso tivesse que ser a sua própria morte. E o foi, e morte de cruz. Que Deus possa, sim, te abençoar, que Deus possa fazer o teu dia especial, e não especial apenas hoje, que é um dia de relembrar, mas especial a cada dia, onde nós vivemos em adoração, em louvor a esse nosso Deus, pela maravilha que Ele fez por nós. Um detalhe bem importante, Deus não obriga ninguém, e Deus não trata ninguém de forma automática. Por isso, é importante sim, nos rendermos e experimentarmos, a partir do arrependimento e da confissão dos nossos pecados, a maravilha da vida eterna, da salvação que nós temos unicamente em Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e que a sua palavra seja poderosa na tua vida. Amém. Vamos orar? Ó Deus de amor, nós queremos te louvar e agradecer, porque temos a tua palavra, Senhor. E nós reconhecemos que muitas e muitas vezes temos andado distraídos, Senhor Deus, nesse mundo. Temos andado de forma displicente, Senhor Deus, e fazendo pouco caso da tua obra. Muitas vezes apenas nos impressionamos com aquilo que Jesus fez, e todo o seu exemplo, sim, é muito importante, temos muito a aprender fazendo igual Jesus fez. Mas isso só não basta. Precisamos, Senhor Deus, nos humilhar e nos render diante de Ti. E sair do trono da nossa própria vida e deixar que o Senhor Jesus reine unicamente, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha uma direção, tenha um propósito maior. Para que a nossa vida esteja alinhada conforme a Tua vontade. Ó Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Nos purifique de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, nós recorremos à obra de Jesus na cruz, onde lá foi triturada a vida do Teu próprio Filho, para que pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso mundo. Tem misericórdia, Senhor Deus, do sofrimento que nós vivemos nesse mundo, Senhor Deus. Mas que o nosso coração possa, diante de tudo que acontece, se abrir e permanecer aberto, Senhor Deus, para o Teu agir, para que a Tua palavra abunde em nossa vida, para que o Senhor Jesus seja glorificado por meio do nosso viver. Senhor Deus, que o nosso viver não seja vazio, vão, mas que seja um viver que glorifique ao Teu nome e que seja um viver para a eternidade. Por isso, Senhor Deus, nós oramos agradecidos por Tua obra e pela possibilidade da salvação em Jesus. E é por meio e em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada Sexta-feira Santa a você e a tua família.